Disseram que era um lugar sagrado. Mas o que lembro é o som da porta se fechando atrás de mim, e nunca mais se abrindo. Me chamo Heloísa, mas ninguém me chamou assim por muitos anos. Hoje tenho 78, cabelos presos com um grampo velho, mãos tortas pelo tempo e uma lembrança tão viva de um dia só, que às vezes acho que nunca saí de lá. Foi o dia em que minha mãe me deixou no portão do convento de Santa Marisa e foi embora sem olhar para trás. Eu tinha 8 anos. Era pequena, magrinha, muito calada. Vivia com minha mãe num barraco de madeira perto do terminal de ônibus em Curvelo, numa rua de barro que virava lama toda vez que chovia. Não me lembro de ter pai. Também nunca perguntei. A gente não falava muito em casa. Mamãe passava o dia vendendo salgados na rodoviária, voltava suada, exausta, e dormia sem jantar. Eu lavava a louça, varria, cuidava de mim como podia. Aprendi cedo a não incomodar. Naquela manhã, ela me vestiu com uma saia azul e uma blusa branca, as únicas peças que ainda não estavam puídas. Passou um pente molhado no meu cabelo e disse, sem me olhar nos olhos: "Hoje você vai estudar com as freiras." Eu achei que era escola. Escola mesmo. Tive até um sopro de alegria no peito, desses que criança sente e nem sabe nomear. Mas quando a gente subiu aquela ladeira e viu o portão grande de ferro, com cruzes enferrujadas e muros altos, entendi que não era só uma escola. O convento era cinza, frio, parado no tempo. As freiras usavam roupas que escondiam tudo, até os pulsos, e andavam com as mãos juntas, os olhos baixos, como se tudo ao redor fosse pecado. Assim que entramos, uma delas veio receber minha mãe. "É ela?" Minha mãe assentiu. "Trouxe as coisas dela?" "Só o que tá no saquinho. Roupa tem pouca." A freira pegou minha mão. Era áspera, como casca de árvore. "A senhora quer se despedir?" Minha mãe apenas balançou a cabeça. E foi embora. Fiquei olhando a barra da saia dela balançar na calçada, até sumir. Depois só lembro do portão se fechando atrás de mim. O barulho do ferro ecoou por dentro de mim. Ainda ecoa. Chamavam aquele lugar de casa de Deus. Mas eu não vi Deus ali. Vi silêncio. Muito silêncio. Silêncio nos corredores frios. Silêncio nos olhos das outras meninas. Silêncio nos bancos duros da capela. E depois, vi o olhar do padre. O convento tinha um único homem autorizado a entrar sempre, o padre Ambrósio. Era ele que celebrava as missas, abençoava os alimentos, corrigia os castigos. Era um homem magro, alto, com mãos grandes demais. Falava baixo, com voz lenta, pausada. E olhava como quem atravessa a pele. Um dia, me olhou por tempo demais. "Qual é seu nome, menina?" "Heloísa." "Nome bonito. Mas muito longo. Vamos te chamar de Lô." E Lô eu fui. As freiras repetiam que ali eu estava segura. Que o mundo lá fora era cruel, e que meninas como eu acabavam mal se não fossem salvas. Salvas do pecado, elas diziam. Mas havia algo estranho na salvação deles. Porque, aos poucos, fui percebendo que o que mais importava naquele lugar não era Deus. Era o controle. Cada passo era vigiado. Cada movimento avaliado. Tomávamos banho em grupo, em silêncio. Não podíamos rir alto. Comer só depois da oração. E sempre, sempre manter a cabeça baixa. Quem olhasse nos olhos das irmãs era vaidosa. Quem falasse demais, era insubmissa. Quem chorasse, era fraca na fé. A primeira vez que chorei à noite, levei uma noite inteira ajoelhada no milho, com os braços abertos, como cruz ajoelhar no milho arde. As pedras se cravam no osso. Mas mais doía ver que ninguém protestava. Nenhuma outra menina desviava o olhar. Todas sabiam, reclamar era pior.
Aprendi a engolir o choro. E depois, aprendi a engolir o resto. O quarto das meninas era um salão grande, com camas alinhadas e janelas altas que nunca se abriam. Dormíamos cobertas por lençóis ásperos e orações intermináveis. Eu dividia a cama com Lígia, uma menina mais velha que me ensinava o que não estava escrito nos livros. Nunca fala o que sente, Lô. Por quê? Porque aqui ninguém quer saber. E se souberem, vão usar contra você. No início, achei que ela exagerava. Até o dia em que vi a pequena Marta ser levada pela irmã Carmela até o quarto do fundo. A menina voltou com os olhos inchados e os braços tremendo. Não disse nada. Ninguém perguntou. Aprendemos a não perguntar. O quarto do fundo era onde ficava o confessionário. Padre Ambrósio usava aquele espaço para as confissões individuais. Dizia que algumas almas precisavam de atenção especial. E aquelas que entravam ali, nunca saíam as mesmas. Um dia, seria minha vez. Eu sabia. Todas sabiam. Só não sabíamos quando. Enquanto isso, ele me olhava. Olhava como quem escolhe. Como quem espera. Naquela primeira semana, ele pediu que eu ajudasse a limpar o altar da capela. Eu fui, com um pano molhado e o estômago apertado. Gosta daqui, Lô? Ele perguntou. Assenti com a cabeça. Boa menina. A mão dele pousou sobre a minha nuca. Leve. Mais firme. As boas meninas têm lugar especial no coração de Deus. Depois disso, começou a me chamar mais vezes. Uma ajuda aqui, uma tarefa ali. E as freiras sorriam satisfeitas, como se ser notada por ele fosse uma bênção. Eu não sabia o que fazer. Tinha medo. Tinha vergonha. E, mais que tudo, tinha silêncio. O silêncio era parte do uniforme. Costurado junto com a saia. Nos ensinavam a calar. Nos ensinavam a obedecer. Nos ensinavam a sorrir enquanto tudo dentro gritava. Mas o pior ainda estava por vir. E eu, ainda era só uma criança. Tinha algo no olhar dele que apertava o estômago. Não era grito, nem ameaça. Era calma demais. Era como água parada, daquelas que a gente sabe que escondem coisa podre no fundo. Padre Ambrósio me escolheu. E isso, naquele lugar, não era bênção. Era sentença. Tudo começou aos poucos. Primeiro, pequenos elogios em público, como quem queria mostrar que eu era diferente. Lô tem mãos delicadas. Serve bem a casa de Deus. As irmãs sorriram. Algumas meninas franziram o rosto, outras abaixaram os olhos. Depois, vieram os convites privados. Preciso da sua ajuda na sacristia. Leve esse livro até meu gabinete. Venha comigo depois do terço. Sempre a sós. Sempre à tarde. Sempre quando os corredores estavam vazios e as freiras ocupadas. Na primeira vez que fiquei sozinha com ele, lembro do cheiro do lugar, madeira antiga, incenso e um perfume que não combinava com tudo aquilo. O quarto dele era mais arrumado que os das freiras, com livros, almofadas, e uma cadeira de encosto alto. Sente-se, logo lhe disse, apontando um banquinho de palha. Obedeci. Já se confessou? Balancei a cabeça. Nunca? Não lembro. Então precisamos começar. Confissão é limpeza da alma. Fiquei ali, sem saber o que dizer. Ele se inclinou para a frente, os olhos castanhos fixos nos meus. Já sentiu inveja? Não sei. Já teve pensamentos feios? Que tipo? Aqueles que a gente não pode contar. Engoli em seco. Não precisa ter medo de mim. Deus me deu o dom de ouvir. Nada do que você disser vai me afastar. O tom da voz dele era macio.
quase uma cantiga. Mas alguma coisa dentro de mim dizia para não confiar. Mesmo assim, continuei voltando. Não porque queria, mas porque dizer não era algo que eu nunca aprendi. As outras meninas começaram a se afastar. Lígia, que antes dividia a cama comigo, passou a trocar de lugar. Uma noite, cochichou. Cuidado. Ele gosta das quietas. O que você quer dizer com isso? Você vai entender. E entendi. Na quarta vez que fui ao gabinete, ele trancou a porta. Tem muito barulho no convento, disse, como se fosse normal. Ficou em pé atrás de mim, enquanto eu lia um salmo em voz baixa. Leia com mais sentimento. A palavra é viva. E então sua mão pousou sobre meu ombro. Quente. Pesada. Desceu até meu braço. Parou ali. Firme. Fingi não sentir. Continuei lendo. Mas minha voz falhou. Está com medo? Não. Boa menina. Depois disso, os toques ficaram mais frequentes. Sempre discretos. Sempre em lugares seguros. O pescoço. O ombro. A cintura. Mas o pior não era o toque. Era o olhar. O modo como me observava quando ninguém mais via. Como se esperasse algo de mim que eu não entendia. Como se já soubesse como terminaríamos. O convento, antes sombrio, agora parecia um labirinto. Eu andava com o corpo encolhido, tentando desaparecer. Cada freira parecia cúmplice. Não havia carinho naquele lugar. Havia rotina, obediência e rigidez. Se alguma menina chorava ou gritava, castigo. Se alguém ousava falar o que sentia, castigo. E ele? Ele era intocável. A voz de Deus. Quem duvidasse, pecava. Comecei a perder peso. Parar de dormir direito. Tinha pesadelos em que o portão se fechava sobre meu peito. Acordava sem ar, o lençol molhado de suor. Uma noite, me escondi no refeitório, atrás dos sacos de arroz. Só queria ficar sozinha. Josefina, uma menina de olhos claros, me encontrou. Sentou ao meu lado, em silêncio. Depois de um tempo, disse só uma frase. Eu também fui a escolhida. E não disse mais nada. Nem precisava. Na manhã seguinte, ele me chamou de novo. Hoje você vai me ajudar com os paramentos. O coração bateu descompassado. Fui. Porque o corpo ia mesmo quando a alma queria correr. Ele fechou a porta. Me deu as roupas litúrgicas, pediu que pendurasse no cabide alto. Quando estiquei o braço, ele ficou atrás de mim. Perto demais. E sussurrou. Você confia em mim, não confia? Não respondi. Só senti o cheiro dele. Aquela mistura de incenso e suor. A mão tocou minha nuca. De novo. Com mais firmeza. E aí, desceu. Mas não foi longe. Alguém bateu à porta. Era a irmã Teresa. O almoço será servido, padre. Ele pigarreou, recompôs a batina. Obrigado, irmã. Já estou indo. Quando saí, ela me olhou. E olhou por muito tempo. Mas não disse nada. Daquele dia em diante, algo mudou. Eu já não era só a escolhida. Era observada. As meninas me evitavam. As freiras me tratavam com mais frieza. Até o olhar delas parecia mais duro. Comecei a duvidar de mim. Será que fiz algo errado? Será que fui eu que provoquei? Porque elas me olhavam como se eu tivesse culpa. Comecei a odiar meu corpo. A me esconder nos banhos. A andar curvada. A tentar desaparecer.
Mas ele continuava sorrindo. Você é especial, Lô. Deus tem um plano para você. Eu ouvia. Mas dentro de mim, tudo doía. Um dia, acordei com febre. Tremores. Dores no estômago. Fui levada à enfermaria. A irmã Celina me deu um chá amargo e mandou repousar. Deitada ali, pensei em fugir. Mas para onde? Eu não lembrava mais da rua onde vivia. Não sabia se minha mãe ainda morava lá. Se ainda me queria. Fugir para onde, se até Deus parecia morar do outro lado da porta? Fechei os olhos. E desejei nunca mais acordar. Mas acordei. E acordei diferente. Menos menina. Mais pedra. Aprendi a sorrir por fora. E calar por dentro. E foi assim que sobrevivi. Silenciosa. Esmagada por dentro. Mas viva. Por enquanto. Não sei quando começou. Mas um dia, dentro de mim, nasceu uma voz. Pequenina. Fraca. Mas que dizia com clareza: isso não é certo. Era diferente do que me ensinavam. Diziam que o mundo era sujo. Que fora do convento havia pecado, miséria, perdição. Mas por que, então, dentro dessas paredes, eu sentia tanta vergonha? A vergonha que carrego até hoje não nasceu comigo. Foi plantada. Regada em silêncio. E cultivada pela omissão dos outros. Tinha dias que eu queria sumir. Outros, queria gritar. Mas o corpo não obedecia mais. Ele ia, fazia, aceitava. Aprendeu a reagir antes da mente. A baixar os olhos antes do medo chegar. Padre Ambrósio continuava a me chamar. Agora menos vezes, mas com mais intenção. Me dizia que eu precisava amadurecer. Que Deus moldava os escolhidos através da dor. Não é castigo, Lô, dizia ele, tocando meu rosto. É um presente. Um presente. A dor como presente. A confusão era tanta que um dia acreditei. As meninas mais novas começaram a observar meus passos. Uma delas, Letícia, tinha só 6 anos. Sentava do meu lado nas refeições. Me oferecia metade do pão. Me perguntava se eu era amiga de Deus. Eu não sabia o que responder. Queria protegê-la. Mas como? Se nem a mim mesma eu protegia. Uma noite, encontrei Letícia no pátio, embaixo da imagem de Santa Marisa. Ela chorava baixinho. Sentei ao lado. Fiquei em silêncio. O padre me olhou hoje, ela disse de repente. Igual ele olha para você. Meu corpo gelou. Segurei a respiração. Não vai deixar ele me levar também, né? Eu queria prometer. Mas minha boca não se abria. Foi depois disso que decidi fugir. Não sabia para onde, nem como. Mas precisava sair. Era isso ou desaparecer de vez por dentro. Esperei o domingo. Dia da missa aberta, quando o portão ficava entreaberto por causa dos fiéis da cidade. Vesti uma roupa qualquer, escondi um pedaço de pão no bolso. E fui. O coração batia no pescoço. Cada passo parecia um crime. As pedras do chão doíam nos pés descalços, mas eu nem sentia. Cheguei ao portão. A rua estava ali. A liberdade, a dúvida, o medo. Mas antes que eu colocasse o pé fora. Onde pensa que vai? Era a irmã Teresa. A mesma que me viu sair do quarto do padre semanas antes. Responda, menina. Engoli em seco. Eu queria buscar água. Mentira. Você ia fugir. Não. Ela se aproximou. Seus olhos não tinham ira.
Tinham pena. Você não tem para onde ir. Eu tenho minha mãe. Sua mãe te deixou aqui, Heloísa. Não lembra? O nome Heloísa já não era usado. Ouvi-lo de novo foi como levar um tapa. Lembrei quem eu era antes. Ela segurou meu braço com firmeza. Venha. O padre vai conversar com você. A conversa foi longa. Mas sem gritos. Sem castigo físico. A crueldade, ali, era outra. Estou decepcionado, ele disse. Você quer me fazer parecer um monstro? Eu só. Só o quê? Abaixei os olhos. Eu achei que o mundo lá fora te ofereceria o quê? Comida? Abrigo? Amor? Ele se levantou, andou até mim, ficou de pé tão perto que senti a respiração dele. Quem mais te olha como eu olho? A pergunta me atravessou. Eu sou seu único refúgio, Lô. Mas, eu sinto. Sente confusão. Isso é normal. Toda menina sente. Ele se ajoelhou na minha frente, colocou a mão no meu queixo e levantou meu rosto. Eu não sou o vilão da sua história, minha filha. Sou o único que te vê. Foi a primeira vez que ouvi aquilo. Que alguém dizia me ver. Aquela frase me destruiu. Porque, era quase verdade. E meia-verdade é o veneno mais lento. Depois disso, não tentei mais fugir. Voltei ao silêncio. Voltei à rotina. E aprendi a ser invisível de novo. Mas algo dentro de mim já não era o mesmo. Meses se passaram. Letícia foi levada para a confissão individual. Voltou com os olhos escuros, fundos. Não chorava. Não falava. Só dormia de dia, acordava à noite, e rabiscava o próprio nome nas paredes com o dedo. Lígia sumiu. Disseram que foi recolhida por parentes. Mas ninguém viu ninguém vir buscar. Josefina começou a se automutilar. Cortava os dedos com a borda de pratos quebrados. Dizia que era para libertar os demônios. E eu? Eu calava. Por dentro, cada vez mais cinza. Por fora, obediente. Boazinha. Certa. Eleita. Até o dia em que um visitante chegou ao convento. Um frei novo, de outra cidade. Jovem. Gentil. Veio para uma missão temporária. Na primeira vez que me viu, falou. Você tem um olhar antigo, menina. Eu não entendi. Ele continuou. Como quem já viveu muito. Eu só tinha 10. Esse frei me observava. Mas de outro jeito. Não com cobiça. Mas com cuidado. Comecei a ir às missas só para ouvir sua voz. Era diferente da do Padre Ambrósio. Mais humana. Menos solene. Uma tarde, ele me chamou para ajudá-lo na organização da biblioteca. Fui com medo. Mas ele me ofereceu apenas livros. E silêncio respeitoso. Quando me entregou um exemplar antigo, disse: Aqui tem histórias. Às vezes elas salvam mais do que orações. Segurei o livro com as mãos trêmulas. Quase chorei. Você gosta de ler, Lô? Ninguém nunca me perguntou isso, respondi. Foi nesse dia que eu falei a primeira frase que veio de mim. Não de medo. Não de obrigação. Apenas falei. Eu queria contar a minha história. Mas não sei como. Ele me olhou com ternura. Quando quiser contar, estarei aqui. Mas naquela noite, Padre Ambrósio soube da conversa. E o que veio depois, foi o começo da minha morte por dentro. Naquela noite, a luz do corredor ficou acesa até mais tarde. A porta do meu quarto,
que sempre rangia, abriu devagar. O som leve de passos. E o silêncio antes da tempestade. Eu já sabia que algo estava errado. Sentia no corpo. Na pele. Naquela tensão invisível que paira quando alguém decide que você é o problema. Padre Ambrósio entrou sem bater. Trazia o rosto sereno. O mesmo de sempre. Mas os olhos. Os olhos não estavam calmos. Fiquei sentada na beirada da cama, como me ensinaram. Mãos no colo. Cabeça baixa. Ele se aproximou, puxou uma cadeira, sentou-se de frente para mim. Fiquei sabendo que você andou conversando com o Frei Luís. Assenti, sem saber se era certo fazer isso. E o que contou para ele? Demorei a responder. Nada, só. Só. Eu disse que queria contar minha história. Silêncio. Longo. Doloroso. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinou-se para frente. Sabe o que é mais perigoso em uma menina como você é, Lô? Neguei com a cabeça, o corpo já tremendo por dentro. É quando ela começa a pensar que tem algo a dizer. Que a sua dor importa. Que alguém vai escutar. As palavras bateram na minha cara como bofetada. Mas ele não gritou. Nunca gritava. Falava baixo. Devagar. Como quem planta veneno com cuidado. Você não tem história, Lô. Você é uma sombra. Uma mancha que sua mãe deixou no mundo e tentou apagar. Fomos nós que te demos um nome. Fomos nós que te demos teto. E você agora quer cuspir na mão que te alimenta? Eu não conseguia respirar. O corpo encolhido. Os dedos se fechando sobre o tecido do vestido. A vergonha queimando por dentro. Frei Luís vai embora em breve. E você, vai continuar aqui. Comigo. Com as irmãs. Com quem sabe o que é melhor para você. Se levantou. Passou a mão na minha cabeça, como quem abençoa. Seja obediente. Deixe de ser tola. E tudo ficará bem. Saiu sem fechar a porta. Mas por dentro, algo se fechou para sempre. Na manhã seguinte, fui chamada pela irmã superiora. O refeitório estava vazio. O cheiro de mingau velho impregnava o ar. Ela apontou uma cadeira. Sente-se. Sentei. Temos recebido relatos de comportamentos perigosos. Eu não fiz nada. É o que todos dizem. Eu só. Você tem se aproximado demais do Frei. Ele só foi gentil. Exato. E isso confunde meninas da sua idade. Ela me interrompeu com um olhar duro. A partir de hoje, está proibida de falar com ele. Mas também será realocada. Dormirá sozinha. Longe das outras. Por quê? Para refletir. Você precisa lembrar quem você é. E foi assim que me colocaram num quartinho atrás da capela. Uma cama de madeira. Uma Bíblia em cima da mesa. E nada mais. Chamavam de retiro espiritual. Mas era punição. E das piores. Ficar sozinha com seus pensamentos é perigoso quando sua cabeça já está cheia de vozes que não são suas. Ali, comecei a duvidar de tudo. Será que exagerei? Será que imaginei? Será que ele só queria me ajudar? Os rostos das outras meninas vinham à mente. Letícia, muda. Josefina, ferida. Lígia, sumida. Mas nada era prova. Tudo era silêncio. E o silêncio pesa. Nos dias seguintes, só ouvia passos no corredor. Batidas secas na porta. Hora do banho. Hora da oração. Hora de dormir. Ninguém falava comigo.
Ninguém me olhava. Como se eu tivesse uma doença. Ou pior, como se eu fosse a doença. Um dia, recebi um bilhete por baixo da porta. Letra torta, papel sujo. Não esquece quem você é. Assinado, L. Letícia. Era só isso. Mas aquilo me deu um sopro de vida. Segurei o papel contra o peito. E chorei. Chorei tudo que não podia. Tudo que nunca deixaram. Mas alguém sabia. Alguém via. E isso bastava, por hora. Na missa de domingo, nos deixaram sentar na última fileira. Meu primeiro contato com o mundo externo depois de dias isolada. O Frei Luiz me viu. Olhou por um segundo a mais. Depois, desviou. Sem expressão. No fim da celebração, ele partiu sem se despedir. Soube depois que foi transferido. Sem aviso. Sem explicação. Disseram que missões mudam. Mas eu sabia. Todos sabiam. Ele viu demais. E isso não era permitido. Com o tempo, voltei ao dormitório principal. Mas a distância entre mim e as outras virou abismo. Não por culpa delas. Mas porque eu já não confiava em ninguém. Nem nelas. Nem em mim. Andava com os ombros curvados. Evitava os olhos. Fazia tudo no automático. Era como se tivessem arrancado minha voz. Minha identidade. Minha existência. E me deixado só o papel. A obediente. A silenciosa. A que sabe seu lugar. Mas mesmo assim, nas noites longas, eu sussurrava para mim mesma. Não foi culpa sua. Mesmo que ninguém acreditasse. Mesmo que ninguém dissesse. Mesmo que eu mesma duvidasse. Eu repetia. Porque era a única coisa que ainda podia fazer. A notícia correu pelos corredores como um sussurro com asas. Viriam pessoas de fora visitar o convento. Uma visita técnica, disseram as irmãs. Uma tal de comitiva da diocese. Nunca tínhamos ouvido falar disso. Algumas freiras se agitaram, outras recolheram panos e baldes para deixar tudo limpo. E as meninas foram instruídas, postura ereta, sorriso contido, silêncio. Como sempre. Mas naquele dia o silêncio parecia ainda mais pesado. Mais ensaiado. Letícia me cutucou na fila da oração. Estava com os olhos menos opacos. Sussurrou, e se eles perguntarem algo pra gente? Eu respondi sem mexer os lábios, eles não vão perguntar. E não perguntaram. Vieram 3 homens e 2 mulheres. Todos de roupas claras, pastas nas mãos e olhos curiosos. Caminhavam pelos corredores observando tudo, fazendo anotações, às vezes comentando entre si, sempre sorrindo. O padre Ambrósio os acompanhava, claro. Cordial, gentil, com aquela calma perigosa que aprendi a decifrar. Ele se referia às meninas como minhas filhas espirituais e elogiava a disciplina do lugar. As irmãs balançavam a cabeça em aprovação. Tudo estava no lugar. Tudo sob controle. Mas então, algo quebrou o roteiro. Uma das mulheres da comitiva, de cabelo preso num coque baixo e olhar mais atento, pediu para falar com algumas meninas. Em particular. No salão de costura. Fui chamada. Entrei com as mãos geladas, os ombros encolhidos. Ela sorriu, apontou uma cadeira. Qual seu nome completo? Heloísa. Heloísa, repetiu o nome com cuidado, como se saboreasse uma palavra esquecida. Há quanto tempo está aqui? Não sei ao certo. Mais de 2 anos? Acho que sim. Você gosta daqui? A pergunta me pegou desprevenida. Gosto. Uma palavra tão distante. É,
tranquilo. Ela inclinou a cabeça. Você parece nervosa. Não estou. Tem algo que gostaria de me contar? Ali. A pergunta. A chance. Senti o coração bater alto. As mãos tremiam sobre o colo. Minha boca se abriu. E fechou. Ela esperou. Qualquer coisa. Você está segura. Mas eu não consegui. O corpo travou. A garganta secou. Lembrei do quarto escuro. Da mão na nuca. Dos olhos que me observaram por anos como quem marca propriedade. Está tudo bem, sim, menti. Ela sorriu. Um sorriso triste. Certo, Heloísa. Pode ir. Quando saí da sala, encontrei Josefina esperando a vez dela. Seus braços ainda tinham marcas finas escondidas pela manga. Ela me olhou como quem pergunta sem palavras: Você falou? Eu abaixei os olhos. E segui em frente. Naquela noite, não dormi. Ficava repetindo a conversa na cabeça. Cada pausa. Cada silêncio. E a frase que não saiu: ele me toca. Simples assim. Bastava isso. 3 palavras. Mas eu não disse. Tive medo de que ela não acreditasse. De que ele descobrisse. De que tudo piorasse. E, no fundo, uma parte de mim achava que não merecia ser ouvida. Que talvez fosse culpa minha mesmo. Afinal, foi o que me ensinaram. 2 dias depois, a comitiva foi embora. Deixaram relatórios, recomendações, promessas. Mas nada mudou. A rotina seguiu. As portas continuaram trancadas. E o padre voltou a sorrir. Viu como tudo correu bem, Lô? Ele disse, tocando levemente meu ombro. Deus protege os seus. Eu não respondi. Mas por dentro, alguma coisa se quebrou. Porque eu percebi que, mesmo quando a oportunidade aparece, nem sempre conseguimos agarrá-la. Porque o medo não avisa quando vai travar a garganta. Ele simplesmente entra. E cala tudo. Letícia ficou dias sem falar comigo. Depois, um dia, sentou do meu lado e disse: Eu queria que você tivesse contado. Eu também queria. Mas não disse isso. Apenas disse: Desculpa. Ela deu de ombros. A gente sempre acha que vai conseguir. Até a hora chegar. O que sobrou depois disso foi o vazio. O convento parecia ainda maior. As janelas mais altas. O som dos sinos mais pesado. E eu, menor. Comecei a andar como sombra. Não me importava mais com castigos. Nem com elogios. Nem com as outras meninas. Era como se eu tivesse deixado de existir. Estava ali, mas sem estar. Respirava, comia, dormia. Mas não vivia. Uma tarde, na aula de catecismo, me perguntaram: O que é pecado? Respondi sem pensar. É aquilo que a gente sente, mas não pode dizer. A irmã não gostou da resposta. Disse que eu precisava rezar mais. Mas eu sabia que estava certa. Porque o maior pecado não era o que faziam com a gente. Era o que nos obrigavam a calar. Naquela semana, deixaram uma caixa de roupas usadas para que escolhêssemos o que vestir. Encontrei uma blusa listrada. Era simples. Mas tinha uma cor que me lembrava algo bom. Talvez minha infância. Talvez minha mãe. Vesti. E, por um instante, me senti alguém de novo. Mas quando o padre Ambrósio me viu, franziu a testa. Essa blusa não combina com você. Por quê? Porque você não é comum, Lô. Você me pertence.
Me pertence. Essas palavras me perseguem até hoje. Depois que a comitiva foi embora e o mundo lá fora esqueceu de nós de novo, algo mudou no olhar do Padre Ambrósio. Já não era só aquele olhar silencioso de quem espera. Era um olhar de posse. Como quem tem um plano. E eu fazia parte dele. As freiras começaram a me tratar diferente. Não era mais o desprezo frio de antes. Era uma atenção estranha. Como se eu tivesse sido lavada por dentro, redimida. Diziam que eu havia passado por um momento de provação e me mantido fiel. Fiel a quê? Eu não sabia. Mas aprendi que ali, bastava calar para ser considerada fiel. Obedecer. Não chorar. E principalmente, não questionar. Padre Ambrósio passou a me chamar de irmãzinha. Um apelido carinhoso que, dito por ele, soava como uma corrente. Disse que eu estava crescendo, que já não era mais uma criança. Que minha postura, minha paciência e minha fé me tornavam especial. E eu, que até então só conhecia o peso do castigo, comecei a experimentar o peso do favor. Você nasceu para algo maior, Lô, ele dizia, enquanto me fazia copiar trechos de livros santos em cadernos antigos. Deus tem uma missão para você. Começaram a me separar das outras. Almoçava em horários diferentes. Dormia em um quarto isolado. Não precisava mais participar das tarefas comuns. Diziam que eu estava sendo formada espiritualmente. Aos poucos, fui desaparecendo da convivência com as meninas. Letícia me olhava de longe, com medo e saudade. Josefina já não falava com ninguém. As outras evitavam cruzar comigo. Uma manhã, fui chamada até o gabinete do padre. Estava diferente. Velas acesas, cortinas puxadas, uma mesa coberta com tecido branco e um pequeno espelho em cima. Ao lado, um vestido azul, simples, mas bonito. Um véu branco dobrado com cuidado. Hoje começa sua preparação, disse ele. Você será apresentada como futura consagrada. Consagrada? Uma jovem que dedica sua vida à igreja. Pura. Intocável. Eleita. Mas, eu. Não precisa temer. Eu vou te guiar. Naquela noite, vesti o traje. As irmãs me penteavam em silêncio. Nenhuma sorria. Nenhuma me olhava nos olhos. Parecia um ritual. Mas não havia alegria. Quando entrei na capela, as outras meninas já estavam sentadas, enfileiradas. Todas com os olhos baixos. Padre Ambrósio falou sobre devoção, obediência, e como Deus escolhe suas servas. Disse que entre tantas, uma foi chamada. E me chamou ao altar. Subi com as pernas trêmulas. Cada degrau parecia mais alto. O véu escorregava da cabeça. Quando cheguei ao lado dele, ele colocou a mão sobre minha cabeça e disse: a partir de hoje, Heloísa será exemplo. A que serve. A que silencia. A que guia. E todos disseram amém. Mas eu queria gritar. Os dias seguintes foram os mais solitários da minha vida. Me vi num lugar entre o sagrado e o invisível. Não era mais menina. Não era freira. Não era aluna. Era escolhida. E por isso, já não me permitiam brincar. Rir. Dormir junto das outras. Até minha comida era separada. Tudo para preservar a santidade. Mas a santidade, naquela casa, não tinha cheiro de pureza. Tinha cheiro de medo. Certa tarde, enquanto limpava cálices na sacristia, ouvi a irmã Teresa dizendo ao pé da porta. Não era para ela. Era nova demais. O padre disse que foi orientação divina, respondeu outra. Às vezes, Deus cala e o homem fala por ele. Não viram que eu estava ali.
Ouvir aquilo me fez tremer. Então alguém sabia. Mas ninguém fazia nada. Porque ele era o homem de Deus. E nós, só meninas. Padre Ambrósio passou a me chamar quase todas as noites. Dizia que era para oração. Mas havia sempre algo além. Primeiro, segurava minha mão por tempo demais. Depois, pedia que eu fechasse os olhos e ouvisse sua voz. Às vezes, falava sobre como a carne é fraca, como o pecado mora na dúvida, como o amor de Deus exige entrega. Suas palavras misturavam fé e culpa. E eu não sabia mais onde começava uma e terminava outra. Uma noite, me pediu que ficasse mais tempo. Disse que queria me ensinar sobre os dons da obediência. Me ajoelhei como ele mandou. Ele se aproximou. Ajoelhou também. E tocou meu rosto com a palma quente da mão. Você não teme mais, não é? Não. Mentira. Sabe por que confio em você, Lô? Não. Porque você não fala. Pausa. E quem cala, é digno de confiança. Depois disso, passei a entender melhor o que ele queria de mim. Não apenas silêncio. Mas devoção. Ele queria uma escultura. Alguém que o olhasse com reverência, que aceitasse tudo como mandamento. Eu era o altar. E ele, o Deus que se sentia dono. Comecei a escrever cartas. Páginas inteiras que escondia entre os livros. Eram desabafos, nunca entregues. Escrevia como quem grita por dentro. Cartas para ninguém. Cartas para mim mesma. Numa delas, escrevi: se um dia alguém encontrar isso, saiba, eu tentei sair. Mas toda vez que chego perto da porta, ela fecha sozinha. E todo mundo finge que é o vento. Letícia foi embora. Diziam que a mãe a levou de volta. Mas ninguém viu. Só restou o vazio da cama dela. E um colar de miçangas que deixaram no chão. Josefina um dia desapareceu por completo. Diziam que foi transferida para outro convento. Eu já não acreditava em nada. Só restava eu. E ele. E aquela casa enorme, onde as janelas davam sempre para dentro. Foi numa quinta-feira. A tarde estava parada, quente, e o vento arranhava as janelas como se também quisesse sair dali. As meninas foram mandadas mais cedo para os quartos. Disseram que era por causa de uma limpeza especial na área dos fundos. Mas quem cresceu entre paredes que escondem mais do que mostram, aprende a sentir o que não se diz. À noite, o refeitório estava em silêncio. As colheres batiam nos pratos como sinos de luto. Ninguém olhava nos olhos. Josefina, que mal falava há meses, repetia sem parar: não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu a segurei pelo braço. Ela tremia. Josefina, o que aconteceu? Ela caiu. Ela escorregou. Foi só isso. Quem? Ela me encarou como quem vê um fantasma. A pequena. A Mariana. Mariana tinha 9 anos. Dormia a 2 camas da minha. Era calada, mas sorria quando desenhava no canto dos cadernos. Um sol, uma casa, uma menina com trança. Diziam que ela tinha o hábito de se esconder no jardim quando estava triste. Mas naquela tarde, o jardim estava vazio. E o poço, que sempre ficava trancado, estava com a tampa aberta. Ninguém falou oficialmente sobre o que aconteceu. Disseram que foi um acidente. Que ela escorregou e bateu a cabeça. Que Deus a recolheu. Mas entre nós, sabíamos. Alguém viu. Alguém empurrou. Ou alguém deixou que ela pulasse. Não importava. Ela estava morta. E a culpa pairava no ar como incenso queimado.
Fomos obrigadas a rezar por ela durante 7 noites. 7 missas, 7 terços, 7 salmos. Na segunda noite, enquanto ajoelhávamos no chão frio da capela, Padre Ambrósio disse: cada uma deve olhar para dentro de si e se perguntar: o que estou escondendo de Deus? Senti a pele arrepiar. Era como se ele falasse comigo diretamente. Como se soubesse de cada carta que escrevi, de cada suspiro que contive, de cada pensamento de fuga. Olhei para o chão. Ajoelhei mais forte. Mas dentro de mim, algo gritava: eu não matei ninguém. Eu não sou culpada. Eu só sou uma menina. Mas isso ninguém ouve. No terceiro dia, Josefina foi levada. Disseram que precisava de repouso espiritual. Mas nós sabíamos, ela estava perto demais da verdade. E quem se aproxima demais da verdade naquele lugar, desaparece. Eu passei a ter medo de mim. Medo de pensar. Medo de lembrar. Comecei a ficar dias sem comer. Dizia que estava em jejum. Eles elogiavam. Comecei a cortar o cabelo sozinha. Diziam que era humildade. Eles elogiavam. Comecei a dormir no chão. Diziam que era penitência. Eles elogiavam. Mas ninguém via que eu só queria deixar de existir. Porque viver ali era ser cúmplice. Na missa do 7º dia, vestiram todas com branco. Nos colocaram em fila. Nos mandaram cantar. Mas ninguém cantava. Só mexíamos os lábios. Padre Ambrósio subiu ao púlpito e disse: Mariana era pura. Uma flor colhida cedo. E olhou para mim. Mas Deus sempre planta uma nova semente. Eu quis vomitar. Porque eu sabia o que ele queria dizer. Sabia que agora os olhos dele buscariam outra. Talvez Letícia, se estivesse ali. Talvez Josefina, se ainda estivesse viva. Mas agora. Só havia eu. Naquela noite, tive um sonho. No sonho, Mariana me chamava do fundo do poço. Dizia: aqui é mais leve. Aqui ninguém me toca. Aqui eu posso dormir. Acordei coberta de suor. Fui até a janela e olhei para o pátio. O poço estava trancado novamente. Mas eu sabia, Mariana estava ali. E ela finalmente estava em paz. Acordei com o som de sinos. Era dia de confissão. Vesti o uniforme. Prendi o cabelo. Segui o corredor. Mas parei no meio do caminho. Entrei na biblioteca. Fechei a porta. E fui até o fundo, onde as prateleiras estavam cheias de livros antigos e empoeirados. Ali, escondi mais uma carta. A mais dolorosa. Escrevi: hoje é o dia em que meu corpo vai novamente fingir que serve a Deus. Mas a alma grita. Eu ainda lembro do cheiro do jardim. Ainda lembro da cor do vestido de Mariana. Ainda lembro do som do corpo caindo. Se alguém ler isso um dia, saiba que aqui, entre essas paredes, não se reza para Deus. Aqui se reza para o silêncio. E o silêncio mata. Guardei a carta dentro de um livro de capa vermelha. Fechei. Respirei fundo. E voltei ao altar. Quando entrei na capela, Padre Ambrósio sorriu. Preparada? Eu disse sim. Mas por dentro. Eu tinha acabado de morrer mais uma vez. Não sei exatamente quando deixei o convento. Não houve um dia marcado, nem uma despedida. Um padre novo chegou, com cara de que sabia de tudo e escolheu não saber de nada. As irmãs começaram a sair uma a uma, substituídas por outras, mais novas, mais caladas. Padre Ambrósio desapareceu. Disseram que foi transferido para uma missão em outro estado. Eu não acreditei.
Gente, como ele não desaparece. Se esconde. Foi a irmã Teresa quem me chamou na capela, certa manhã, e disse: Você vai embora amanhã. Para onde? Uma casa de acolhimento. Para moças como você. Moças como eu. Como eu. Na noite anterior à partida, não consegui dormir. Caminhei pelos corredores como quem se despede de um corpo morto. Toquei as paredes, os bancos da capela, a maçaneta da porta onde tudo começou. Passei pela biblioteca. Entrei. Procurei o livro de capa vermelha. Não estava mais lá. A carta sumira. Talvez alguém tivesse encontrado. Talvez só tivesse sido jogada fora. Como tudo o que eu fui. Na manhã seguinte, uma van azul me esperava. O sol estava tímido, o portão entreaberto. Entrei sem perguntar nada. Me sentei no banco de trás. As mãos geladas, o coração mudo. Ninguém veio se despedir. Durante o trajeto, vi o mundo pela janela como se fosse um filme. Crianças correndo, mulheres de braços dados, uma feira barulhenta, sons e cheiros que eu tinha esquecido. Me dei conta, pela primeira vez, de quantos anos tinham passado. Eu não era mais menina. Mas também não era mulher. Era um corpo marcado por silêncios. A casa de acolhimento era simples. Tinha camas limpas, paredes com fotos de flores, uma senhora que dizia bom dia olhando nos olhos. Ali, me deram roupa comum. Chinelos. Escova de dente. Coisas pequenas que pareciam gigantes. Ali, ninguém tocava meu rosto. Ninguém dizia que eu era eleita. E isso era liberdade. Mas a liberdade doía. Porque agora não tinha ninguém dizendo o que eu devia sentir. E tudo o que eu sentia, eu mesma tinha que nomear. E eu não sabia. Por muito tempo, vivi como boneca, manipulada, moldada, vestida por outros. Sozinha, eu era só os cacos. Nos primeiros dias, mal falei. Evitava espelhos. Evitava perguntas. Um assistente social me chamava para conversar. Eu respondia com monossílabos. Ele anotava coisas num caderno. Certa vez, me perguntou: Você já pensou em denunciar? Eu ri. Pela primeira vez em anos. Mas foi um riso seco, torto. Denunciar quem? Quem fez mal a você? E se ninguém acreditar? Vamos acreditar. E se acreditarem, e nada acontecer? Ele abaixou os olhos. E aí entendi, até ele sabia. Que em lugares como aquele, o crime não é o que fazem. O crime é falar sobre. Levei meses para dormir com a luz apagada. Anos para aceitar um abraço. E ainda hoje, quando alguém encosta na minha nuca, meu corpo todo paralisa. Mas sobrevivi. E sobreviver, às vezes é o máximo que conseguimos fazer. Letícia nunca mais vi. Josefina apareceu anos depois, numa reportagem sobre vítimas da igreja. Trocou de nome. Falava com firmeza. Mas os olhos. Os olhos ainda eram os de quem viu demais. Padre Ambrósio? Há boatos. Alguns dizem que morreu. Outros, que foi acolhido por outro mosteiro. Eu acho que continua por aí. Porque homens como ele não somem. Eles mudam de hábito. Mas continuam no altar. Hoje, moro sozinha. Não casei. Não tive filhos. Cuido de plantas. Gosto do cheiro de terra molhada e do barulho da chuva. Ainda escrevo cartas. Cartas que não envio. Mas agora, assino com meu nome inteiro. Porque voltei a ser Heloísa. Aqui sente. Aqui lembra. Aqui fala. Falo por mim.
E por Mariana. Por Letícia. Por Josefina. Por todas nós que fomos ensinadas a acreditar que o silêncio era virtude. Não é. Silêncio é prisão. E hoje, mesmo com medo, mesmo com a voz falhando, eu falo. Porque se ninguém mais ouvir, ao menos eu não me traio. E isso, no fim, é tudo que me resta.